Bom dia, estamos começando o programa Argumentando, que hoje conversa com Odair Freitas. Ele é pré-candidato ou pretende ser candidato pelo município de Santana. Comigo, José Alcolumbre, que vai participar dessa conversa, e quero convidar você de Macapá e de Santana para acompanhar essa entrevista. Ela é muito importante, ela já faz parte do métier, da agenda política do município de Santana. A gente volta já. Muito bem, estamos de volta agora sim para conversar com o Odair Freitas. Um prazer muito grande tê-lo aqui para a gente conversar aqui sobre política, sobre a vida do santanense, a vida de Santana e a vida desse conjunto de duas cidades muito importantes, 3 cidades eu colocaria juntamente com Mazagão, não é? Principalmente depois agora da construção e da ponte, certamente isso vai aumentar muito, né? Certamente. Essa integração. Essa integração. Lamentável que a ponte era para estar pronta no final do ano passado, até agora ainda não conseguimos utilizá-la, né? O Odair é um homem que é militante político, apesar de não ter sido candidato uma vez. E como é agora essa vinda do Odair para disputar o voto? Então, é uma experiência nova, certamente, né? Bastante significativa para mim. Lidar com o meio político eu já lido há um tempo, como eu lhe falei. Então, eu já participei de várias campanhas, seja como coordenador, de vários mandatos do partido, de deputado federal fundamentalmente, e da Prefeitura de Santana mesmo. Né? Participei de campanhas vitoriosas no município, coordenando campanhas políticas e depois fazendo parte do governo do município, um governo que eu julgo que foi bastante exitoso no município de Santana. Agora não, agora vamos tentar disputar esse legado, algo que a gente reputa que construiu na cidade, que deixou como herança positiva no município, que infelizmente foi abandonado de alguma forma, e agora a gente vai para o convencimento das pessoas para demonstrar que é possível continuar de onde parou. O PT não vive um bom momento, não é? No Brasil, no Amapá, não é? E como é que tu pretende aí, tu é PT, sim, do Partido Trabalhador, pretende juntar essas tendências, além das divisões estaduais que tem, né? Tem todo esse contraditório nacional que está aí influenciando no eleitor com relação a ver o PT? Eu responderia com um exemplo prático. Eu acho que a gente vai fazer aquilo que funcionou no PT. E o grande exemplo é o mandato da deputada Marcivânia. Nós conseguimos fazer uma campanha que era desacreditada, as pessoas diziam que ela não ganharia a eleição, que não haveria chance alguma dela ser vitoriosa. Nós fizemos uma campanha de conversa, de argumentação, de argumento com as pessoas, vendendo isso efetivamente para as pessoas aceitaram isso porque era verdadeiro, porque era coerente. E é o que a gente vai fazer. Eu penso que a gente precisa discutir a cidade, acima das divergências que nós temos hoje. A cidade se encontra numa situação muito caótica e a gente precisa ter um tratamento sério dessa situação. Fundamentalmente é isso que a gente vai apregoar, a verdade e discutir boas propostas para a cidade. Certo, professor Odair, quer dizer então que o senhor vai procurar tirar o que de bom tem no PT. Sim. Interessante essa sua colocação. Eu queria entender como é que o senhor vai fazer o eleitor santanense fazer essa separação. Olha, agora isso aqui é o lado bom do PT, isso aqui é o lado ruim do PT. Porque para o senhor falar da coisa boa, inevitavelmente você vai ter que falar do que foi ruim. Não tem como fugir dessa relação. Sim. Olha, o senhor vai dizer, eu quero dizer que nós aqui do PT e a deputada Marcivânia fez uma campanha exitosa, era desacreditada. Perfeito, concordo plenamente, o senhor está correto. Mas o senhor vai ter que dizer também do que foi ruim. E inevitavelmente o senhor vai acabar atingindo um companheiro seu de partido. É inevitável que isso aconteça. Como é que o senhor vai fazer o eleitor entender que, olha, tem o PT do bem e o PT do mal? Todos os partidos têm isso, né? Todos os partidos, seja de direita, seja de esquerda. Você tem aspectos que são positivos e aspectos que são negativos. E a cidade entende isso. Tanto é verdade que a deputada Marcivânia, por exemplo, hoje ela goza de uma intenção de voto. Se ela fosse candidata a prefeita, ela teria
Não existe eleição ganha, como diria o velho Ulisses Guimarães, né? Claro. Eleição você sempre sabe como começa, mas nunca sabe como termina, diria o velho Ulisses. Mas a deputada tem uma boa condição em meio à maior crise política do partido. Né? Mesmo nessa situação, isso significa que a população é muito sábia em relação a isso. Ela sabe separar aquilo que não é bom, que nós não defendemos. É bom que isso fique muito claro, seja lá que for no meu partido, seja em qualquer outro partido. A deputada, por exemplo, isso fica muito claro. Eu gosto de usar o exemplo da deputada porque é o que está acontecendo na prática. Uma coisa é eu dizer o que poderia vir a ser no futuro, e outra coisa é eu dizer o que efetivamente acontece já hoje. Então, por exemplo, a deputada não votou no ajuste fiscal, por exemplo, proposto pelo governo. Mas tem uma disciplina interna do partido. Aliás, em questão de disciplina, o PT é um dos que mais exige obediência às definições do nacional. Sim. Como é que vai alimentar, como é que tu vai conduzir essa questão dessa disciplina? Tu continuar PT sem ser disciplinado? Veja bem, o que a gente precisa, o grande patrimônio do partido é o que eu chamo de petismo, não é a posição de A ou B, né? Se você for analisar por que um partido, como o Partido dos Trabalhadores, conseguiu ganhar eleições, fazer eleições inacreditáveis, por exemplo, de serem ganhas, transformar essa força em vitória, você vai entender isso no que eu chamo de petismo, essa energia, essa esperança que as pessoas depositaram no partido. Isso é o grande compromisso que nós temos, é o compromisso que a deputada teve e está mantendo como mandato, está mantendo isso. Quando a deputada, por exemplo, foi para o Congresso do PT, que aconteceu recentemente na Bahia, ela não seguiu a linha, por exemplo, majoritária do partido. Ela se alinhou a um conjunto de deputados, cerca de 35 deputados de uma bancada de 66, né, que apregoavam uma transformação na linha do partido. Mais da metade. Mais da metade. E eu penso que a linha da coerência, a linha da verdade, ela é fundamental para isso, né? Ora, se em determinado momento você ter que ir para o embate com a direção do partido, nós vamos como nós fomos na eleição. Na eleição passada, por exemplo, a deputada ela foi divergente em relação a toda a direção partidária e foi a única que se elegeu. Os outros todos não se elegeram. Tu fala já com relação à regional aqui, né? Local. A local, não é? Ele está separando bem a Bem questão a parte local, petista, né? local e de Santana. Ele está Exato. separando bem a questão. Exato. Agora, em Santana, o PT, como é que está? Vocês que militam, que estão no PT, vivem lá, como é que você interpreta a avaliação do eleitor? Eu acho que aqui em Santana a gente goza de uma situação um pouco mais confortável do que em Macapá, por exemplo, e do que no plano nacional. Porque nós fizemos um governo no município exitoso. Né? Se você fizer uma pesquisa hoje no município de Santana, é seguramente o governo que teve mais resultados positivos na cidade. Não foi só aspectos positivos, nós tivemos erros, sim. Né? A gente faz a meia-culpa de determinadas questões, mas é um governo que você olha na cidade hoje, aonde você olha que tem alguma obra, algum tipo de melhoria na cidade, tem a marca do governo que nós tivemos lá, que começou em 2005 e terminou em 2012. Então, nesse sentido, a gente vai disputar esse legado. Nós vamos mostrar para a cidade que a cidade, como nós dissemos quando estávamos próximos da disputa da data da eleição, que a deputada Marcivânia disputou e perdeu a eleição, a gente dizia que havia um perigo muito grande de haver descontinuidade em avanços significativos. Eu tive recentemente visitando um município próximo nosso, que é Laranjal do Jari, por exemplo. Se a gente comparar o que acontece com Laranjal do Jari e o que deixou de acontecer, Santana evoluiu. Santana se você pegar os dados, principalmente os indicativos sociais do município de Santana, ele está regredindo e outros municípios estão avançando. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já para continuar a nossa conversa aqui. Siga com a gente. Muito bem, estamos de volta aqui conversando com o professor Aldair Freitas, ele que é candidato, pré-candidato, anti-pré-candidato. Candidata, candidato. Candidata, pré-candidato a né? pré-candidato. Todo o zelo possível para não prejudicar se a vier a ser colocação, né? candidato no futuro. Pois é, o PT continua com seus vereadores lá, continua com a sua militância política, é muito forte a militância política do PT em qualquer local onde tem o PT. Sim. E como é que está essa militância lá com relação
a apresentação de uma candidatura que não seja originária no Nogueira, ou é originária no Nogueira? Veja bem, eu fiz parte da gestão do prefeito Nogueira, fui secretário dele durante 6 anos e julgo que, humildemente, boa parte dos êxitos do governo eu ajudei a construir. A fábrica de projetos, por exemplo, a captação de recursos, que nós tivemos um desempenho fantástico no município de Santana, se comparar com os demais, eu ajudei a construir isso. Então, nesse aspecto, isso tem sim uma ligação com a gestão que foi comandada pelo prefeito Antônio Nogueira. Mas, ao mesmo tempo, a partir de um determinado momento, nós começamos a trilhar o nosso grupo político, ligado à deputada Marcivânia, nós começamos a trilhar um caminho autônomo. Tanto que na eleição passada, ela foi candidata a deputada, eles tiveram, o outro grupo teve lá os seus candidatos, nós conseguimos êxito, os outros grupos não tiveram o mesmo êxito que a gente. Agora, a nossa intenção, nós temos 4 pré-candidatos dentro do partido lá em Santana. Nós temos o vereador Zé Roberto, o vereador Richard Madureira, são os 2 vereadores do partido, a Isabel Nogueira, que é irmã do ex-prefeito, e eu que estou me colocando como pré-candidato ligado, representando o grupo da professora Marcivânia. Queria primeiro explicar um pouco isso, eu acho que é importante dizer por que a deputada não é candidata. Havia uma expectativa, eu coordenei a campanha vitoriosa da professora Marcivânia, e havia uma expectativa, há uma expectativa muito grande de que ela seja candidata a prefeita no município. Mas a gente avalia que de nada adianta ela ganhar uma eleição e depois não ter condições de governar. Os municípios, como o município de Santana, tem um problema muito sério de orçamento. Cada município desse aí depende cerca de 80% a 90% da sua arrecadação externa, vem ou do repasse do ICMS ou vem dos impostos e do dinheiro que banca os programas federais. Então, uma crise como essa, por exemplo, que o país enfrenta hoje, ela é devastadora para os municípios da região norte, de uma maneira geral. Resumindo, nós precisamos de apoio da bancada federal, nós precisamos ter deputado em Brasília que traga recurso para o município e, fundamentalmente, eu digo, um deputado federal, um parlamentar, além dele trazer recurso, ele é aquele cidadão, aquela pessoa que é uma espécie de representante em Brasília e que abre as portas para que você faça articulação política e para que você defenda os interesses do município de cerca de 5.500 municípios que tem o Brasil, para lidar, às vezes, com o ministro da Educação e da Saúde para resolver os problemas. Então, a gente decidiu em tentar manter o mandato dela e eleger um prefeito alinhado, responsável, com um compromisso com a cidade, para a gente juntar forças, porque isso tudo vai ser necessário para tirar a situação da cidade da situação que ela se encontra hoje. É uma avaliação bastante inteligente que o grupo da professora Marcivânia fez, porque a gente tem sentido na pele aqui na Amapá o que acontece quando se tem um executivo de costas para a bancada federal. A gente tem percebido o prejuízo que a população e o Estado vem sofrendo pelo executivo estadual ficar de costas para a bancada. Porque você imagina o seguinte, e eu quero corroborar com a tese do seu grupo. Imagina o governador da Amapá não sentar com a bancada no Senado e não diz o que ele quer, quais são as prioridades que ele tem no seu governo. A bancada começa a trabalhar de forma intuitiva. Perfeito. Foi eleito para produzir emendas, para gerar projetos de lei, mas o que se concerne ao financeiro, as emendas de bancada para o Amapá, ele não sabe o que o governador quer. Porque não há um direcionamento, ele trabalha de costas para a bancada. Do gestor então, a leitura de vocês eu acho que é muito acertada, viu, professor? Eu acho que... Além de respeitosa com o mandato. Respeitando quem elegeu a deputada professora Marcivânia. Interessante. Que vem fazendo um trabalho, assim, modestamente, humildemente, mais uma vez eu digo a vocês, um trabalho que é reconhecido pela sociedade hoje. Ela teve 10 mil votos dos 16 mil que ela teve em Santana. Mas hoje, por exemplo, ela tem uma repercussão no Estado inteiro. O Estado inteiro passa a reconhecer e a respeitar o trabalho da professora Marcivânia. Então eu penso que é importante preservar esse capital político que está colocado, e ao mesmo tempo é possível a gente aprofundar e trazer isso. Olha, imagina uma realidade de estados, por exemplo, como o Pará, que você tem mais de 200 municípios, por exemplo, não tenho se é 150 ou mais de 200 municípios do Pará, mas você tem 17 deputados federais, né? Cada município desse fica querendo muito ter a condição que nós, santanenses, temos hoje, que é ter um deputado eleito pelo município praticamente, que vai ter condições de representar os interesses do município na alçada federal. Então é uma situação privilegiada nesse sentido, que a gente tem que batalhar para preservar. Professor, se o senhor ganhasse a eleição hoje para a Prefeitura de Santana, qual era a primeira coisa que
que o senhor faria diferente do que o atual prefeito faz lá? Eu não faria o que esse atual prefeito fez, Não, a por primeira exemplo. coisa, me diga especificamente uma Eu coisa. acho que a gente precisa... Diga que o senhor pensa que é muito importante A para gente tem Santana. que nomear só a quantidade de secretários necessários, fazer a economia e limpar aquela cidade e tirar o lixo das ruas. O senhor reduziria pela metade a quantidade de Com secretários? certeza. Mas o senhor não faria igual a presidente de Dilma, que disse que ia diminuir o ministério, mas ela fundiu, criou diretorias e subsecretarias dentro dos Eu ministérios. tenho uma avaliação diferente com relação à quantidade de ministérios. Se você comparar a quantidade de ministérios que tem no plano federal e fazer um cálculo proporcional que um estado como São Paulo tem mais do que o plano federal, por exemplo. Eu não quero entrar na questão federal, eu estou usando Uma como pá tem mais, referência. por exemplo. A Amapá tem mais, Uma pá tem inclusive. 63 Eu quero ficar em unidades. Santana. Eu estou perguntando se o senhor não vai fazer igual ao presidente Não, Dilma. não vou fazer e eu acho que a gente tem que redução, fazer. redução mesmo. Tem que fazer redução e tem que fazer quando pode. Há uma grande diferença do governo federal para o município, por exemplo. certeza. Eu acho que eles têm recursos. No município que está o problema, professor. Exatamente. E é um município que tem a grande demanda por serviços. Depois da reforma administrativa da década de 90, demandada pela Constituição de 88, o que aconteceu? Os municípios assumiram uma grande responsabilidade na assistência social, na área da saúde, na área da educação, mas não tiveram a contrapartida financeira. Pacto Federativo, discute isso, Isso professor. tem que ser discutido. Eu apoio essa discussão. Isso Mas precisa ser discutido. foi o presidente eleito pelo seu partido que fez essa mudança no Pacto Federativo. O presidente Lula. Sim, mas eu não apoio. Perfeito. Né? Eu acho que a gente tem que... existem, assim como nós temos um problema, viu, meus caros, com relação a... Fala desse problema que vocês têm, daqui a pouquinho mais, porque a gente vai para mais intervalo, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta aqui conversando com o santanense Odair Freitas. Ele já foi ex-secretário do município de Santana, nós estamos sabendo aqui também, é esposa da deputada Marcivanha e um militante político já veterano no município. Já veterano no município. Uma longa história, né? Tu ia contar uma história aí, qual é o problema que tu falava? Eu digo que há um problema do perfil dos municípios do norte em relação aos municípios do sudeste, por exemplo. Os municípios da Amazônia, eles têm uma grande dependência da União. E a gente precisa mexer nesse pacto federativo, mesmo dentro de um partido como o meu, por exemplo, como o PT, que eu reputo que seja um bom partido. Mesmo dentro desse partido, nós temos, quando você lida de debates de deputados da Amazônia com deputados do sudeste, por exemplo, nós temos divergências. Porque eles defendem alguma coisa, nós defendemos outra. A Constituição brasileira diz que a gente precisa, um dos objetivos da República Federativa Brasileira é a diminuição da desigualdade regional. E o que eles querem fazer, por exemplo, os representantes do Sudeste? Eles querem diminuir a quantidade de representantes, por exemplo, dos estados do Norte. Né? Ora, a gente precisa... Esse é um grande sonho deles, mas que tem esbarrado fortemente na luta, na bravura do pessoal do Norte. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, há divergências que são de cunho, que são acima dos partidos, Santana, entre regiões, entendeu? Santana tem alguns problemas lá que estão desafiando os candidatos. Desafiando mesmo, eu acho. Aquela questão do Porto, a questão do Elisbão, a questão do Ambrósio, as de perto lá. A questão da Elis Santana, mas a questão do Piaçacá, que está abandonado, não é a questão do próprio Anaropucu, não é? E principalmente a questão do perímetro urbano do município da cidade de Santana. Como é que tu vai encarar isso aí? Já tem algum desenho disso ou ainda não? A gente está começando um processo de discussão com a sociedade, a gente tem algumas marcas, vamos dizer assim, no perfil, na forma de gerir. Eu penso que qualquer tipo de medida mais drástica que você tenha que tomar, é necessário fazer uma discussão com a sociedade. Você não pode simplesmente partir do pressuposto de que nós, da gestão, porque estamos acima, nos colocar acima dos interesses da sociedade. É preciso conversar com o cidadão do Ambrósio, com o cidadão do Elisbão, com o cidadão da Anapucu, com a cidade toda e tratar isso como se fosse um grande pacto, né? Um pacto para Mas as organizações civis, inclusive a motivo de análise recente, elas estão se diluindo ou
sendo desmoralizada pelas É um fenômeno que entidades acontece públicas. no Brasil inteiro hoje. Pois é, porque o que é que está acontecendo? E Santana precisaria, digamos, nessa tua proposta, exigiria que tivesse representações civis fortes, verdadeiramente representantes. Nós tivemos, durante a gestão, por exemplo, do prefeito Nogueira, duas experiências que eu reputo que são muito significativas. Foi a elaboração do plano diretor participativo, né, que foi feito de forma participativa conforme demanda o próprio Estatuto da Cidade, e o orçamento participativo, né, que foi feito num cenário também de bastante descrédito, vamos dizer assim, da política. Eu penso que, assim como há esse fenômeno negativo em relação aos movimentos sociais, quando você chama, quando você mostra que você tem seriedade para tratar, eles te dão boas respostas. As respostas são positivas. É porque os grandes sucessos das administrações, ela está realmente nos movimentos sociais. Sim. Quando ela consegue se entender com o movimento social, pôr o movimento social para dizer, não é para fazer, mas para dizer o que precisa ser feito. Rodolfo, eu faço uma avaliação um pouco mais à direita do que o professor e do que até você mesmo está fazendo. Eu acho que quando o cidadão elege o representante dele no Parlamento Municipal, na Câmara de Vereadores de Santana, e quando dá a legitimidade ao prefeito para decidir os destinos daquela cidade, da minha vida, porque o problema está na cidade, ele está na rua, ele está na avenida, ele está no logradouro, ele não está lá na União, ele está no município. Quando o cidadão vai lá na urna e escolhe a pessoa para lhe representar, eu acho que não é legal ficar conversando o tempo todo. Eu acho que você tem que ouvir, sim, inclusive as associações civis, as entidades civis, tem que estar sendo ouvida permanentemente, mas de forma, no dia a dia, esse é um exercício que se faz diariamente, mas eu acho que fica formando muito grupo de trabalho, forma muito grupo de trabalho quem não quer resolver. Eu acho que tem que trabalhar efetivamente. Você já tem a legitimidade do voto, a bancada na Câmara também o tem, e aí eu acho que é mão na massa, como o senhor falou agora há pouco, e reduzir custo e trabalhar para benefício da vida do cidadão. Eu acho que a minha opinião, ela diverge um pouco dos senhores. Eu divirjo também um pouco, Josiel. Eu acho que existem algumas medidas que se aplicam a esse raciocínio, né? Mas eu acho assim, se a gente for olhar para a vida prática, isso seria como deveria funcionar, vamos dizer assim, idealmente, a democracia no país, a democracia representativa. Mas na prática você tem muitas distorções de representatividade, né? Se você pega a quantidade de mulheres que tem no país, por exemplo, e vai para a Câmara Federal e vê a quantidade de mulheres que está no parlamento, você pega a quantidade de empresários que tem no país, proporcionalmente, e pega a quantidade de empresários que tem no parlamento, é uma distorção muito grande. Então é preciso complementar essas falhas, vamos dizer assim, esses vácuos deixados pela democracia representativa, com ações de cunho participativo, na minha opinião. Pois é, mas Santana pode, digamos assim, esperar o Odair candidato pelo PT. O PT já sabe disso. Eu estou me colocando, a gente está numa disputa interna. Os quatro. Que você nominou aí. Exato. Essa disputa, ela é presente agora. Ela é presente. Eu tenho um grande cabo eleitoral que eu reputo que é o melhor cabo eleitoral, que é a professora Marcivânia, que é a deputada que foi eleita, teve 13 mil votos na eleição passada, teve 10 mil votos nessa eleição, goza de um prestígio enorme na cidade e penso que vou sair vitorioso dessa disputa. Desses quatro nomes, o nome que foi o escolhido para representar o PT, sai unido com o partido? O partido sai unido ou sai rachado? Sai unido. Ou já saiu outras vezes? Sai unido. Em Santana a gente tem, como eu estou dizendo, a gente goza de uma condição um pouco melhor do que nos outros, inclusive nesse aspecto. A gente vem conversando. A intenção é escolher o melhor nome com as melhores condições para fazer o melhor governo pela cidade. Esse grupo de Santana, que seria um subgrupo aí, como é que se relaciona com os grupos de Macapá, que são 4 aqui em Macapá, bem característico? Aliás, 3. O nosso grupo em si, de Santana, que circula ali em torno da liderança da professora Marcivânia, a gente está começando a constituir o que seria um 5º grupo aqui de Macapá, por exemplo. A gente não tem essa relação tão forte com Macapá, basta ver, a gente está criando isso agora, né? Então, mas a gente assim, como eu estou falando, nós como grupo, nós pautamos muito pela defesa dessa grande vantagem comparativa do partido, que é o que eu chamo de petismo. Não é o lulismo, é o petismo, é essa força, esse compromisso, essa esperança que as pessoas depositam na urna quando nos escolhem, né? E isso a gente vem buscando muito manter em toda a trajetória. O grande espelho disso é a professora Marcivânia, porque é a grande liderança do grupo, né? Mas nós vemos tentando isso já de um certo tempo. Então eu acho que
A nossa relação, eu lhe responderia assim, com Macapá não é tão próxima, segundo esse quadro que você traça. A gente está um pouco mais Macapá e localizado lá. Santana, eles estão conurbando. Você trabalharia para essa conurbação oficial, porque também resolveria algumas questões de ordem legal. Eu acho que é fundamental. Inclusive o lixo. Né? Né? O lixo é um grande exemplo. Digamos, o próximo prefeito de Santana e o próximo prefeito de Macapá, eles vão ter que trabalhar essa situação, porque Sim. eu acho que nós estamos no limite com relação a esse tratamento. Exatamente. Né? Quando eu fiz o Digamos, mestrado... você estaria disposto a esse tipo de análise? Com certeza. Quando eu fiz o mestrado em Direito Ambiental na Unifap, eu lidei com algumas pessoas ligadas ao Ministério Público, pessoas que trabalham na área ambiental especificamente, e ali, mais do que nunca, eu adquiri o convencimento de que é necessário, é imperioso que a gente crie alguns consórcios para resolver determinados problemas, é fundamental. Seja porque sai mais barato, seja porque os problemas são muito comuns, né? Há uma vida cultural muito próxima, inclusive, de Macapá e de Santana. Muito santanense trabalha em Macapá e mora em Santana, basicamente, né? É necessário que a gente discuta esses problemas de forma comum, com certeza. Pois é, já está aí outros problemas, que no caso, digamos, da Marinha. Marinha é para Macapá e Santana, não tem nenhuma dúvida mais. Está sediado em Santana, no Sim. território santanense, mas ele é quem cuida de Macapá. Quer dizer, eu estou dando a Marinha como um exemplo só, mas tem vários exemplos aí que podem ser levantados e já demonstram que já existe socialmente uma integração. Com certeza. Eu acho que nós temos que utilizar os instrumentos que estão disponíveis aí, que são poucos utilizados, seja no Estatuto da Cidade, seja na lei que trata das regiões metropolitanas no país, seja na lei que trata dos consórcios urbanos para resolver o problema de lixo, por exemplo, as metas que são estabelecidas para resolver o problema do saneamento básico. Eu acho, inclusive, que é necessário a gente discutir em conjunto, para discutir com a bancada federal, por exemplo, para discutir Exatamente. com o governador problemas que são comuns dos dois municípios. Pois é, telespectador, conversamos aqui com o Odair Freitas, ele é um dos pretendentes à Prefeitura Municipal de Santana na eleição de 2016, que vai acontecer no dia 4 de outubro. E nós aqui agradecemos ao professor e a você que ficou conosco. A gente volta.